Paulo, el otro día también Luis Almagro, el secretario general, fue agredido en Estados Unidos. Él también tuvo una participación muy importante en todo lo que pasó el 2019 por las declaraciones controversiales que él dio en esos días. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Bueno, yo he acompanhado esta manifestação que passou durante a Cumbre de las Américas, não, atacándole em respeito a suas responsabilidades sobre a crise em Bolívia. Em minha visão personal, a OEA ha manejado muito mal a crise político-institucional em Bolívia, não? E efetivamente há razões para desconfiar quando um informe é publicado na madrugada, coincidentemente do mesmo dia em o qual se vai a sacar um presidente legalmente constituído de seu governo. Não? Então, e depois a maneira como se manejou junto ao próprio organismo multilateral, com expressões que me parece que são muito pouco compatíveis com o linguagem diplomático de um órgão que tem a responsabilidade de promover coesão social, integração regional e promover canais para resoluções de conflitos sociais e não para reforçá-las. Pero bien, de toda maneira, a sociedade boliviana ha dado uma resposta por suas próprias mãos. Ou seja, eu estudo há muito tempo transições democráticas na região e o que ha passado em Bolívia recentemente, com todo o questionamento da legitimidade do governo de facto de Janine Áñez, que mais allá de atentar contra a Constituição também cometeu muito graves violações aos direitos humanos que, à luz de estándares jurídicos, têm que ser sancionados. Esses estándares internacionais são consagrados. Também há que entender que a capacidade que a sociedade boliviana ha tenido de recuperar sua própria democracia de maneira pacífica em las últimas eleições é absolutamente exemplar. Não? E o que se insiste com juízos dessa natureza, de identificar a devida responsabilidade, não apenas de ela, a senhora Áñez, mas de todos aqueles que foram cúmplices nesse processo, tanto de atentar contra a democracia, quanto em relação aos crimes que se cometeram durante seu governo, insisto, crimes de lesa humanidade que não podem deixar sem resposta, é uma forma de canalizar institucionalmente uma crise e evitar que ela possa reproduzir-se de maneira permanente. Não? Então, eu creio que Bolívia está em um caminho correto ao avançar com estes processos judiciais, ao verificar tecnicamente se violou ou se não violou esses dispositivos, não de uma maneira complacente, mas sim de uma maneira muito rigorosa, porque isso tem a ver com o seu próprio futuro, com o próprio futuro de sua democracia. As ações, por exemplo, do sistema de justiça norte-americano para responsabilizar a cada uma das pessoas que invadiram o Congresso ou que conspiraram para que não se fosse respeitado o resultado eleitoral das eleições de 2020 em Estados Unidos, ou as ações que a Corte Suprema de Brasil leva adelante também contra os sectores autoritários que han chamado a las Forças Armadas para uma nova intervenção militar, ou que haviam chamado a uma invasão da própria Corte Suprema ou do Poder Legislativo, são todas ações que estão avançando. Então, e Bolívia está adelante. Ou seja, em pouco tempo também, em 2 anos, ha logrado fazer com que sua institucionalidade pudesse funcionar para uma resposta dessa natureza. Não tenham dúvidas de que tanto em Estados Unidos quanto em Brasil, as sanções vão passar, porque realmente se trata de hechos muito sérios e muito graves. Ahora, cierto, en el país se ha conformado una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formado una comisión de seguimiento al caso de la violación de derechos humanos de 2019. Los casos más importantes son, como muy bien sabes, Paulo, Sacaba y Sencata.
Hay una proposición acusatoria en este sentido que va a requerir el apoyo de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Hace poco Yanine Áñez ha pedido a sus antiguos aliados, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, a que apoyen este juicio para de una vez librarse de este caso. Usted vio de cerca la violación de derechos humanos en 2019. ¿Percibe de que hay un rezago en la reparación de daños en estos casos? A mí me parece que aquí hay todo un esfuerzo para intentar evitar o no permitir que se avance estos juicios especificamente de responsabilidad por las masacres de Sacaba y Secata. Y yo creo que lo correcto por respecto a las víctimas sería autorizar la apertura de estos juicios de responsabilidad, que entendo que devem irse de maneira concomitante e paralela a los demás juicios que se pueden promover directamente frente al sistema de justicia. E há precedentes nisso em relação a massacres e dictaduras do passado. Efectivamente, as vítimas têm que estar no centro de toda essa reflexão da sociedade boliviana sobre o que ha passado. Estamos todos em busca de memória, de verdade e de justiça. O povo espera que exista uma sentença condenatória contra Yanine Áñez e não apenas contra ela, mas contra todos aqueles que foram cúmplices ao firmar o decreto 4078. Aí estava o ministro de Justiça, estava a senhora canciller, estava também o procurador do Estado, estava o ministro de Governação. Foram todas as pessoas que, de maneira premeditada, autorizaram as ações das Forças Armadas com a polícia para reprimir de maneira violenta, prometendo-lhes amnistia penal, não? Ou não responsabilidade jurídica, o que é radicalmente contrário aos estándares jurídicos internacionais. E, por lo tanto, é fundamental que se pueda cumprir esse mandato legal, constitucional e também amparado internacionalmente de memória de verdade e justiça. Memória para que a gente tenha o direito de recordar como foi reprimida, como se passou a violência de sua própria institucionalidade estatal, porque o Estado existe para proteger e não para reprimir. E efetivamente a memória dessa repressão, do sofrimento e do dolor das vítimas tem que manter-se incluso como uma espécie de força moral para que a gente sempre pueda recordar e evitar que se pueda passar de novo, não? O direito à verdade, ou seja, de que efetivamente houve uma maquinação, uma manipulação que foi coadjuvada não apenas por poderes constituídos, que, bueno, ustedes van a recordarse de los motines y otras que también son ilegales, pero la acción coordinada con grupos parapoliciales como la Resistencia Juvenil Pachala, que todas esas personas tienen responsabilidad, y esa acción coordinada generó sedición, generó revuelta, ¿no? Desencadenando la crisis, toda la violencia y toda la situación ilegítima de su democracia y fundamentalmente el derecho a la justicia. O sea, que os responsáveis de los hechos, aqueles que os responsáveis intelectuais e materiais de los hechos que han causado ao menos 37 muertes, massacres, ejecuções sumárias, graves violações aos direitos humanos, persecuções ilegais, amedrentamentos com critérios raciais e discriminatórios, que essas pessoas devem responder por seus atos ante a justiça. Isso é o que nós esperamos do Estado boliviano e esse é o que nós esperamos em nome de todas as vítimas que merecem respeito a seus direitos. Paulo, ayer nosotros hemos hablado con la hija de Yanine Áñez, Carolina Rivera, que está enfrentando sola en familia este caso. Entenderá también, Paulo, desde Brasil, hay una sola persona del régimen de 2019 y 2020 acusada en este caso, golpe de Estado 2, y es Yanine Áñez. Y la hija precisamente nos contaba que, obviamente, una narrativa, que en la eventual explosión de la planta de Sencata iban a morir 2 millones de personas. 2 millones de personas tienen La Paz y El Alto, incluso menos. ¿Qué ha investigado en relación a esta narrativa que se ha creado sobre que los manifestantes el 19 de noviembre pretendían volar la planta de
de Sencata. ¿Qué datos, qué información consiguió la CIDH inicialmente y posteriormente ratificado con el informe del GIEI? Tanto la CIDH quanto el GIEI traz uma muito larga investigação. E o GIEI, por mais de 8 anos, composto por 8 meses, né? Composto por membros de mais alta isenção e imparcialidade, concluíram de que esta especulação não se confirma. E tampouco esse tema hoje deveria ser elemento central de uma alegação sobre um aspecto que tem muito mais que ver com as responsabilidades das próprias autoridades, não de aqueles que estão em los poderes constituídos, em respeitar a lei e respeitar a Constituição do país. Quando há situações de protestas sociais, estas protestas sociais também têm que ocorrer dentro de um marco de estándares internacionais, mas o dever do Estado é proteger a la comunidad para que pueda manifestarse pacificamente. Y lo que ha pasado en Bolivia concretamente fue que la institucionalidad de seguridad y las más altas autoridades del país estaban impedindo las manifestaciones, estaban reprimindo, estaban incluso dando declaraciones verbales, intentando estigmatizar estos manifestantes. Entonces, son estas mismas autoridades que tienen responsabilidad de haver empurrado a sociedade a adotar formas de manifestação mais drásticas, que eu não creio que nesse caso concreto havia nenhuma intenção de explosão, mas de ocupar espaços institucionais, de ocupar as calles, porque se estava identificando nesse momento um intento de restringir o espaço cívico, não? Então, as autoridades sempre têm corresponsabilidade no manejo das protestas, desde o princípio, porque o protocolo deveria ser de que, bueno, se há pessoas querendo manifestar-se, vamos assegurar-lhes esse direito para que a manifestação possa passar de maneira pacífica e expressar suas opiniões, respeitar a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Mas a resposta estatal foi repressão, foi dizer que não ia aceitar seu direito à protesta, que estigmatizá-los como terroristas ou como pessoas que estavam tentando generar confusão. Então, são aspectos muito malos do manejo destas situações. Nós hemos acompanhado situações muito parecidas em Chile, em Colômbia, também em Haiti, em Equador, de protestas sociais que também han sofrido resposta estatal violenta, não? E em todas elas se instala esse discurso de tentar caracterizar a gente, o povo que quer manifestar-se, que estão insatisfeitos com uma determinada situação, como os responsáveis por essa situação, olvidando-se de que efetivamente são as autoridades constituídas quem tem a mais alta responsabilidade e a responsabilidade última nestes processos. E é sobre isso que nós aqui estamos efetivamente tratando, e foi sobre isso que a Comissão Interamericana e o GIEI ha buscado trabalhar efetivamente onde estão as responsabilidades estatais e das autoridades, porque os direitos humanos significam isso. Os direitos humanos significam um conjunto de normas e princípios que apontam a uma limitação do uso da força, a uma limitação do abuso de poder, uma limitação ao poder do Estado, estabelecendo regras muito claras sobre como eles têm que mover-se em sua relação com a sociedade. E a ex-mandatária se moveu de maneira perversa, sanguinária, de maneira violenta, e isso não pode ser aceitável em nenhuma hipótese, e tampouco é justificável. Paulo, también el 9 de noviembre del 2019 se realizó la Caravana del Sur de universitarios y cívicos que venían desde Chuquisaca y desde Potosí. Esta caravana fue también agredida carretera a Oruro, en Vila Vila y Playa Verde, que son dos lugares que también han tenido un objeto de investigación en el informe del GIEI. ¿Qué indicios han encontrado en este informe? ¿Cómo es que realmente lo han elaborado respecto a estos dos casos de esta fecha? Sí, el GIEI también identificó que en estas circunstancias houve omisiones de parte de las autoridades estatales y houve violaciones de derechos que deverían ser investigados, ¿no?
Este é um exemplo muito concreto de como estas investigações sobre todas essas violações têm que ampliar-se e têm que alcançar a toda a cadeia de comando e a todos os setores sociais que han estado selecionando o uso da força como forma de disputa política dentro do país. Porque se há uma lição fundamental de todo esse processo, e é muito importante realmente transcorrer todo esse processo, enfrentar essa realidade, enfrentar esse dolor, tem que ver com a importância de se responsabilizar a todas as pessoas que han cometido violações, não? Partindo-se, obviamente, de aqueles que tinham a responsabilidade estatal de proteger os direitos das pessoas e instrumentalizou essa institucionalidade para reprimir a gente. E a partir de aí identificar outras condutas individuais. Me acordo de várias situações de violência, como foi a violência contra a ex-alcaldesa também. São todas situações, e há né, gravações de pessoas que aí estavam. É possível identificar, mais allá da presidenta Janine, mais allá de seus ministros, que todavia também não estão sendo devidamente responsabilizados como coautores nestes processos, mas allá das Forças Armadas, também líderes sociais que podem haver cometido delitos que estão previstos no Código Penal de Bolívia. E se deve avançar justiça nesse sentido também. Muy bien, Paulo Abrao, siempre agradecerle por la gentileza que tiene con La Razón Radio y Radio Monumental. Seguramente hablaremos más adelante, quizás la siguiente semana le quiero comprometer por cómo avanza este juicio contra Yanine Áñez y las consecuencias que en adelante puede tener en otros procesos como el esclarecimiento de las masacres de Sacaba y Sencata. Un abrazo hasta Nueva York, Paulo. Muchas gracias, buen día a todos. Buen día, era Paulo Abrao hablando con La Razón Radio y Radio Monumental. Él ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo independiente de la